Antônio Calueto e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um assunto relativamente polêmico, mas acredito que não seja tão polêmico assim. Ele é só, à primeira vista, um pouco provocativo. Mas antes de mergulhar nesse tema, já mergulhando na verdade, eu gostaria primeiro de compartilhar a minha história, né? Ela não é tão longa, é um pouco curta. Eu vou procurar simplesmente frisar os pontos que eu considero mais importantes e depois falar do porquê que eu tenho essa opinião. Há um tempo, há alguns anos, eu namorava uma menina e ela tinha uma personalidade extremamente narcisista e mimada. Estávamos em um relacionamento totalmente desproporcional, né? Eu estava em uma situação, me encontrava em uma situação em que eu me via fazer tudo por ela, procurar proporcioná-la mundos e fundos, claro que sempre dentro das minhas condições, né, das minhas possibilidades, para agradá-la, para fazer com que para torná-la mais feliz e satisfeita ao meu lado. Por outro lado, né, do lado dela, eu não via o mesmo esforço, eu não encontrava o mesmo esforço. Ela tinha simplesmente se colocado em um pedestal e esperava que tudo lhe fosse dado de mãos beijadas. E eu não entendo se ela fazia isso por sentir muita areia para o meu caminhão ou porque sentia que eu não era suficientemente bom para ela. Mas eu estava tão apaixonado na altura e tão cego que eu acreditava que eu precisava me esforçar mais do que o necessário para poder alcançá-la, para que no final toda essa dedicação e todo esse esforço pudesse significar e valer alguma coisa. E no final de tudo não adiantou nada. Só estresse, só frustração, só decepção, só tristeza. E foi uma situação muito dura mesmo, assim de se passar. Levou um tempinho para conseguir me erguer e seguir em frente. E eu acho que essa situação é uma situação que infelizmente muita gente se coloca. Muitas pessoas acabam se colocando e acabam permitindo estar nessa situação. E às vezes até mesmo quando há pessoas por perto que percebem o perigo, pela ilusão da paixão, do amor, por estarmos extremamente ludibriados com as ilusões proporcionadas pela outra pessoa ou as ilusões que às vezes nós mesmos é quem criamos, acabamos por não nos dar conta da situação caótica em que nos encontramos. Por isso é que eu decidi fazer esse vídeo. E eu digo de forma assim, totalmente categórica, rapazes, parem de namorar ou ficar com mulheres pobres. Nós vivemos em uma sociedade que está a ser cada vez mais pautada por looks, pela aparência, e que está cada vez mais a se tornar superficial. As pessoas passaram a valorizar mais aquilo que é mostrado externamente, querem construir casos que sejam tão rasos e tão rápidos que já não se preocupam mais em mergulhar no interior da outra pessoa de modos a conhecê-la melhor. E é por essa razão que eu pergunto: por que você vai dar toda a tua atenção, desprender todo o teu esforço para se dedicar a uma mulher que só tem um rosto bonito e um corpo esculpido para oferecer? Pensa comigo. Tu és um indivíduo em uma sociedade cada vez mais, eu poderia dizer, preconceituosa por causa dos meios, por causa das políticas que estão sendo criadas ou que vêm sendo criadas. Então a essência do homem, o valor do homem é desprendido pelo nível, ou é colocado no nível de produção que ele consegue exercer ou carregar. Um homem que não produz não é nada. O homem é a mercadoria em si mesmo. O homem tem de ser superior, tem de se esforçar, tem de acordar mais cedo, tem que trabalhar, tem que gastar horas na academia, tem que estudar, tem que fazer um monte de coisas. Tem que partir a cabeça para conseguir o mínimo muitas das vezes. Homens não são amados pelo simples fato de serem homens. Porque não importa que tipo de homem você seja, se você não puder proporcionar algo de valor para as pessoas, algo que seja mensurável, tu não tens valor algum. Pode ser bonito, inteligente, pode ser boa pessoa, mas se você se encontrar numa situação em que tem de competir com um homem com poder financeiro, tu és logo descartado. Então eu pergunto, por que é que ao invés de sermos gratos e valorizarmos isso, permitimos com que isso se torne nada ao entregarmos tudo isso de mão beijada para mulheres que não mexem um dedo sequer? Por que uma mulher tem que sentir que ela merece o mundo, que ela merece o universo,
Porque ela, nessa escala cósmica, teve a sorte de nascer com um rosto mais definido, mais apertado do que outro. Um corpo mais esculpido do que o outro. Ela é uma professora, ela é uma cientista, ela é uma doutora, ela faz algo bom em prol da sociedade. Ela participa de trabalhos voluntários para ajudar os mais necessitados. O que ela é, o que ela faz. Então, por que nós temos que baixar todo o nosso valor para igualar com mulheres que às vezes nem inteligentes, nem ambiciosas são, porém são somente pessoas atraentes e com corpos bonitos? Por quê? E eu acho que não sermos tão seletivos, não sermos tão exigentes, por outro lado, é o que tem feito com que muitas mulheres sintam-se confortáveis na zona de conforto delas. Com que elas não queiram procurar se esforçar mais no trabalho, se esforçar mais na escola. E olha, eu já ouvi muitas pessoas a dizerem isso. Muitas mulheres a afirmarem que elas não precisam estudar muito, não precisam se matar a trabalhar porque elas são bonitas. Então sempre vai ter alguém disposto a assumir as responsabilidades dela. Mas eu vos digo uma coisa. O preço que muitos homens têm pago pelo simples fato de se submeterem a mulheres pobres é alto. O prejuízo é imensurável. Muitos homens, apesar de anos que se passaram até hoje, continuam a pagar o preço. Ficaram completamente endividados e destruídos. Então, em que mundo é que nós vivemos onde permitimos que isso aconteça? Que mulheres sejam encaradas como deusas pelo simples fato de serem bonitas e terem bom corpo. Para de namorar com mulheres pobres. E entenda que pobreza eu não me refiro somente à questão material, porque isso também me faria ser superficial e seria contraditório tendo em conta o tema do vídeo. Eu me refiro a uma pobreza intelectual, pobreza emocional, pobreza relativa à humanidade, à empatia, à moral. Por que nos sujeitamos a esse tipo de mulheres? Famílias estão chegando ao fim porque homens abrem mão de tudo para ficarem com mulheres que só têm beleza e corpo a oferecer. Para além das fotos bonitas que elas vão proporcionar nas redes sociais, em que os homens vão poder aparecer e dizer: essa é a minha esposa, essa é a minha mulher. Mas na vida 2, o que ela está a acrescentar mais para além disso? Se você for investigar, nada. Completamente nada. Ela é só uma pessoa que está aí, faz parte da sua vida, com a qual você pode conversar o dia todo assuntos banais, vai te oferecer sexo, carinho fingido, para que ela continue a te domar e a te domar e a tirar tudo de ti. Tu continuas a trabalhar que nem louco. Quando você assustou, estás a partilhar a tua herança, que você muito lutou para conquistar. E muitas das vezes essa mesma dedicação que tu estás a fazer em prol dela, tu não farias por um familiar, por um irmão, por um amigo que sempre esteve aí contigo. Tu passas a fazer isso por uma pessoa completamente estranha. É por isso, rapazes, chegou a hora de pensarmos seriamente sobre as escolhas que nós temos feito, sobre as nossas decisões e sobre a importância de pararmos de namorar mulheres pobres. Parem de namorar mulheres pobres.